Estabilidade, salário inicial de mais de 10 mil reais, looks de fardas lindos, mas o que eu vou fazer lá dentro? Hoje eu quero conversar com vocês sobre o que eu vou fazer dentro da Marinha do Brasil quando eu passar. Por quê? Esse é um assunto que eu gosto muito, porque quando meu marido passou, o Will, a gente não fazia ideia do que um engenheiro fazia dentro da Marinha do Brasil. Então, meus queridos, eu quero trazer pra vocês um conhecimento de o que cada profissão vai fazer lá dentro, que a gente não tinha. A gente foi pelo quê? Pelo dinheiro. Ah, o salário é bom, eu vou ter estabilidade, a farda é linda, show, vou me inscrever nesse concurso. E aí a gente teve que descobrir depois. Então, como a gente já abriu o caminho com o nosso facão, hoje eu quero trazer pra vocês o que cada profissão traz lá dentro, para que vocês saibam exatamente se esse é o tipo de concurso que você quer fazer ou... Maria, não tenho certeza se eu quero ser militar ou não. Então, vou explicar certinho o que você vai fazer dentro da Marinha. Por que eu considero muito importante? Porque seja no temporário, né? O temporário a gente fica 8 anos, ou concurso de carreira que a gente vai ficar 35 anos até se aposentar, o salário não vai motivar a gente até o final. Então a gente precisa gostar também do que faz. Eu gosto sempre de trazer para vocês uma analogia, que é vocês pensarem na Marinha como se ela fosse uma grande cidade. Para uma grande cidade funcionar, ela vai precisar de hospitais, de escolas, de lojas, de prefeitura, de indústrias e tudo mais, que são engrenagens para uma cidade tá ok. E aí, tudo que vocês podem fazer no mundo civil, vocês podem fazer nessa grande cidade militar que é a Marinha. Então, vou dar um exemplo. Maria, eu sou pedagoga. Onde eu posso atuar? A gente vai ter escola naval, colégio naval, escola de aprendiz de marinheiro, o próprio centro de instrução que vocês vão fazer curso de formação, tá? Então, a gente tem várias áreas, a gente tem cursos dentro da Marinha onde um pedagogo, onde o pessoal do magistério pode atuar. Tá. Agora vamos pensar em alguém que é, por exemplo, bacharel em Direito. Um bacharel em Direito, ele vai ser um assessor jurídico. Então, sendo um assessor jurídico, pense em tudo que vocês podem trabalhar no mundo lá fora. Posso trabalhar com a parte de previdência? Pode. Com licitação? Pode. Com sindicância IPM? Pode. Tribunal Marítimo? Não pode lá fora, mas pode dentro da Marinha. Posso trabalhar, enfim, com várias formas de assessoramento jurídico. Basicamente, toda organização militar, que é como se fosse um quartel, né? Na Marinha a gente chama de organização militar, vai ter um bacharel em Direito, vai ter um contador, vai ter um administrador. Por quê? Se eu pensar num hospital, se eu pensar numa escola, se eu pensar numa indústria, eu vou ter a parte jurídica, eu vou ter a parte administrativa, né? Onde eu preciso desses profissionais. Pessoal da saúde, temos hospitais militares, temos clínicas, policlínicas, odontoclínicas, pronto atendimentos que vocês podem trabalhar. E aí eu gosto muito, muito, muito de trazer o meu exemplo. Eu, Maria Luísa, sou engenheira mecânica e eu trabalhei no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Então, o Arsenal é como se fosse um grande complexo industrial. Então, eu trabalhava, obviamente, com outros engenheiros de diferentes áreas, só que eu tinha um contato muito grande também com quem? Com o pessoal do administrativo, com o pessoal de contabilidade, com o pessoal de pagamentos, né? E eu tinha colegas lá dentro que eram da saúde. Por quê? Porque o complexo era tão grande que a gente tinha um pronto atendimento, a gente tinha um hospital ali dentro. Então, tinha o pessoal, tinha dentista, tinha enfermeiro, tinha médico que trabalhavam dentro do Arsenal, tinha colegas meus psicólogos que atendiam ali no núcleo de assistência social também, tá? Então, basicamente, todos os lugares que vocês forem atuar, né, no mundo civil, é bem possível que tenha um lugar dentro da Marinha do Brasil ali, militar, que vocês possam trabalhar nessa mesma área, né? Pessoal da saúde dentro de um hospital, eu vou ter a parte de UTI, eu vou ter a parte de radiologia, eu vou ter a parte neonatal, com as suas especializações onde vocês podem atuar. E aí, junto disso, eu quero trazer alguns mitos, tá? Vou até pegar meu quadrinho aqui. O primeiro mito que eu quero trazer pra vocês, né, sobre a carreira ali do militar, é de vocês atuarem fora da área. A Marinha, ela faz um concurso pro enfermeiro, faz um concurso pro engenheiro, pro bacharel em direito, pro administrador. Por quê? Porque ela precisa de cada uma dessas áreas. Só que, a partir do momento que nós somos militares, o ser militar vem antes da nossa profissão. Então eu, Maria Luísa, eu sou militar antes de ser engenheira mecânica. O que isso interfere no meu trabalho? Vamos lá. Eu tenho uma cerimônia que eu fui escalada. Ou eu tô de serviço, ou a Marinha precisa que eu faça determinada coisa que não tá dentro do meu escopo de trabalho. Essa atividade militar é prioridade pra mim perante o serviço que eu tô fazendo. Então, quando eu tava de serviço, eu, Maria Luísa, tá? Eu ficava de serviço na parte da produção. Então, eu cuidava ali se os serviços estavam sendo executados, se alguém precisava de alguma ajuda, seja com guindaste, enfim, né? Tô ali no meu trabalho, sentada na minha mesa e eu tô de serviço. E aí me ligam e falam, Maria, eu preciso de um guindaste no local tal. Ou chega o comandante e fala, pô, você tá de serviço hoje? Então hoje eu preciso que você acompanhe tal serviço. O meu trabalho como
como engenheira mecânica vai ficar em segundo plano e o meu trabalho como militar naquele dia é prioridade. Então, quando tem esse mito de trabalhar fora da área, é justamente por isso. Como militares, a gente vai atuar onde a Marinha precisa que a gente atue. E algumas vezes essa atuação ela é militar e ela não é da minha profissão, porque antes de sermos engenheiros mecânicos, enfermeiros, administradores, somos militares. Segundo ponto, você vai ser humilhado pelos seus superiores. Eu gosto porque depois do filme do Tropa de Elite, né? Isso daqui virou regra. É tapa na cara, xingamento e é isso que vai acontecer com qualquer militar. Gente, não é assim, tá? Eu falo que as bases, né, das Forças Armadas são a hierarquia e a disciplina. Dentro da hierarquia, a gente tem muito respeito. Então a gente vai ter respeito tanto pelos nossos superiores quanto pelos nossos subordinados. Eu, Maria Luísa, nunca fui humilhada no meu tempo de marinha. Tenho muita gratidão pelos meus superiores, eu aprendi muito com eles. Eles sempre tiveram muito respeito comigo. Eu sempre cuidei pra ter muito respeito também pelos meus subordinados. E uma curiosidade aqui que eu vou trazer pra vocês, questão de continência, né? Por exemplo, a continência a gente fala que é um cumprimento ao cargo, à função da pessoa, não a pessoa em si. Então, por exemplo, Não gosto do presidente da república. tudo bem, mas ele é o comandante supremo das Forças Armadas. Então, eu sempre vou prestar a continência para ele em forma de respeito. Por mais que eu não goste da pessoa, eu estou cumprimentando a função, o cargo que ela tem. Então, a gente sempre tem esse respeito. Por mais que eu não goste da pessoa, eu preciso ser respeitoso com a hierarquia, beleza? Terceiro ponto, a Marinha é um ambiente para mulheres? Eu gosto muito de responder essa pergunta. Por quê? Porque eu, Maria Luísa, sou engenheira mecânica, então já fui minoria na minha sala. Trabalhei em indústria privada na parte de ferramentaria. Fui parar no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, onde é um complexo industrial que a gente tem aí cerca de 80% de homens. E é um medo que eu tive. Eu falei, meu Deus, eu vou pro Arsenal, e agora? Vou dizer que eu me senti muito melhor trabalhando no Arsenal do que nas empresas privadas que eu conheci. Primeiro, remuneração. A remuneração é igual para todo mundo. Então, um primeiro-tenente, mulher ou homem, engenheiro, um enfermeiro ou administrador ou enfim, vai ganhar a mesma coisa. A gente vai ter as mesmas funções e as mesmas responsabilidades. Então não importa se eu sou homem, se eu sou mulher, sou primeiro-tenente engenheira mecânica da Marinha do Brasil. E eu tenho meus deveres e meus afazeres. Vou receber a mesma coisa. E eu me senti muito mais respeitada, tá? Dentro das Forças Armadas do que tendo que me provar menos. Porque se eu passei num concurso, eu já provo ali que eu tenho capacidade de estar servindo ali. Se eu passei pelo curso de formação e se eu tô ali dentro, eu já me provei pra estar ali dentro. Então é diferente do mundo civil. Até na minha turma, eu gosto de dizer, eu diria que 70% foram mulheres. Então as mulheres estão invadindo as Forças Armadas, tá? Se cuidem. Quarto, depois que eu entro na Marinha, eu fico estagnado. A gente tem esses pontos, né, quando a gente fala de concurso público. Só que, dentro da Marinha, vocês podem sim fazer especializações, mestrados, doutorados, que são oferecidos pela própria força. Então eu sempre falo, sejam bons militares, se mostrem proativos, se mostrem que vocês querem, porque as oportunidades aparecem. E são especializações até mesmo fora do Brasil. Então, pra quem não quer ficar parado, tem muita chance de estudar dentro das forças. E o quinto e último ponto, Maria, eu vou pra guerra. Vamos lá, eu digo que se acontecer uma guerra, o bom é que o Brasil é um país muito pacífico, né? Melhor lugar pra você estar é dentro das Forças Armadas. Por quê? Vocês vão ser profissional na Marinha do Brasil de uma área de formação. Então eu, engenheira mecânica, você acha que eu aprendi a usar um fuzil? Não, tá? Não. Dentro de cada força, nós temos sim os nossos soldados, os nossos combatentes, que no caso da Marinha são os fuzileiros navais. Eles sim sabem operar fuzil. Dá um fuzil pra mim? Não vai dar certo, tá? E se tiver uma guerra, gente, os civis vão ser convocados. Vocês já vão entrar como oficiais. Vocês, no máximo, vão ser uma moeda de troca muito boa dentro da guerra, tá? E vocês vão estar ali pra dar apoio. Vocês não vão ser combatentes. Todas as formas de ingresso ali da Marinha, SMV, CPT, CP100, CPCSM, vocês são quadros de apoio, tá? Vocês não fazem a missão fim da Marinha. Vocês são quadro de apoio, então vocês vão estar, durante a guerra, dando apoio, não combatendo na linha de frente. Bom, então não precisa se preocupar com isso. E aí? Era mais ou menos isso que vocês esperavam? Porque, que nem eu falei, eu fui pelo dinheiro sem saber o que ia acontecer lá dentro, né? E eu quero que vocês me contem também, tem algum mito que eu deixei passar? Ou alguma curiosidade curiosa que vocês querem saber? Então já aproveita, comenta, curte o nosso vídeo e já se inscreve para não perder o nosso próximo conteúdo.